E como é habitual, ao domingo temos também a rubrica A Última Fronteira. Está connosco em estúdio, como é habitual, Miguel Gonçalves, o coordenador da Sociedade Planetária. Miguel, começamos com descobertas sobre Marte e de outros fora do Sistema Solar também. Hoje vamos viajar muito no tempo e no espaço. Ora, a primeira notícia que nós trazemos hoje são as últimas novidades de Marte e, em particular, o que os cientistas conseguiram descobrir um pouco mais quando analisaram aquilo que será uma das peças rochosas mais notáveis de Marte. Trata-se de um meteorito, que até tem um nome engraçado, o meteorito Lafayette. Aqui está ele na imagem. Este meteorito tem uma origem vulcânica, é constituído sobretudo por basalto e há cerca de 11 milhões de anos teve uma viagem curiosa. Há cerca de 11 milhões em Marte terá sofrido, na zona onde estava aquela rocha, terá sofrido um impacto com um asteroide de alguma dimensão que terá catapultado esta rocha, imagine-se para onde? Para a Terra. E então nós sabemos que este meteorito é de Marte, porque tem assinatura química e geológica muito parecida com Marte, e as recentes análises deste meteorito dão-nos outra ideia, dão-nos outras pistas sobre o que terá acontecido à atmosfera de Marte. Os astrónomos sempre pensaram que a atmosfera de Marte, provavelmente, num passado mais ou menos recente, terá fugido do próprio planeta. Ora, o que é que nos conta este meteorito? Ora, conta-nos o seguinte, é que, pelos vistos, quando a água que havia em Marte, que houve em Marte, combinava-se com o dióxido de carbono da atmosfera de Marte e com o basalto desta rocha, esta reação química dava origem a carbonatos e silicatos e a uma outra curiosidade, é que aprisionava o dióxido de carbono que havia na atmosfera. Ora, tentar compreender as atmosferas dos planetas através das rochas não é uma coisa propriamente, não é uma novidade. Nós fazemos isso também aqui na Terra. Os nossos geoquímicos perfuram a Terra para ir buscar rochas cada vez mais profundas da Terra para saber como é que eram as atmosferas mais primitivas da Terra. Mas o que aponta este estudo, e que é muito mais curioso, é que provavelmente este fenómeno de aprisionamento do carbono da atmosfera de Marte foi provavelmente um dos mecanismos mais eficazes para prender a atmosfera de Marte. Isto revoluciona, de certa forma, aquilo que nós pensávamos da atmosfera. Em vez da atmosfera ter fugido de Marte, devido à baixa gravidade de Marte, não. Provavelmente ela foi aprisionada pelas rochas de Marte. Uma outra curiosidade sobre esta rocha é que este tipo de reação química, os cientistas dataram, digamos assim, esta reação química e dizem-nos que esta reação química terá acontecido até há cerca de 625 milhões de anos. Isto quer dizer que, provavelmente, a água e a atmosfera de Marte estiveram presentes nesse planeta até há relativamente pouco tempo. E, portanto, essa é uma das novidades que nos conta esta rocha marciana. Claro que este tipo de notícias, tal como se faz em ciência, será desenvolvido ao longo do tempo, será uma teoria refinada, se calhar até mesmo derrubada, mas, de qualquer forma, é uma nova teoria para explicar o que terá acontecido à atmosfera de Marte. Ficou presa nas suas rochas, provavelmente. E agora, Miguel, apresentamos o maior observatório astronómico da África Oriental. Mas, se calhar, antes disso, vamos voltar aos planetas, porque nós temos uma outra notícia engraçadíssima sobre planetas, que encontramos lá em cima. Os tais que estão fora do Sistema Solar. Exatamente, planetas extrasolares. Ora, tal como acontece no nosso Sistema Solar, nós temos os nossos planetas do Sistema Solar em harmonia complanar, digamos assim, com a nossa estrela. Isto é, os planetas do nosso Sistema Solar orbitam todos mais ou menos no mesmo plano relativamente ao equador da nossa estrela. Ora, à medida que nós vamos conhecendo mais sistemas planetários lá em cima, ou seja, noutras estrelas, os cientistas ficaram curiosos com um aspecto interessantíssimo. Com o aparecimento de sistemas planetários com os Júpiteres quentes, o que é que são Júpiteres quentes? São planetas mais ou menos do tamanho do nosso Júpiter, mas que estão muito mais próximos da estrela, a órbita mais ou menos que nós temos Mercúrio. Imagina nós arrastarmos o nosso planeta de Júpiter até onde está Mercúrio. E, portanto, já encontraram uma série de sistemas planetários desse tipo, com planetas desse tipo, com os Júpiteres quentes. E, curiosamente, muitos desses sistemas planetários, devido a esses Júpiteres quentes, não têm essa harmonia coplanar no mesmo plano que nós temos no nosso Sistema Solar. E os astrónomos sempre acreditaram que, provavelmente, isso deve-se precisamente à presença de Júpiteres quentes, que se terão provavelmente formado muito longe da sua estrela e depois sofreram migrações para zonas mais próximas da estrela e, no meio dessas rotas migratórias, alteraram por completo as órbitas dos outros planetas. E, portanto, um desalinhamento, digamos assim, entre a estrela e as órbitas dos planetas era algo que estava associado
à presença de Júpiteres quentes. Estava-se mesmo a ver o que é que ia acontecer. Ora, foi anunciado que Kepler 56, uma estrela que está a 3.000 anos-luz de distância, é uma gigante vermelha, 4 vezes maior que o nosso Sol, tem 2 planetas que nós já conhecíamos e são 2 planetas que não são Júpiter quentes. Imagina, não estão alinhados com o equador da estrela. Há um desfazimento de cerca de 45 graus entre o equador da estrela e as órbitas destes planetas. E não tem Júpiter quentes. Portanto, aquela teoria que os astrónomos tinham que só temos sistemas planetários alinhados pela presença de Júpiter quentes, cai por terra. Outra curiosidade é que quando os cientistas meteram os dados das órbitas destes planetas, que nós conhecemos em Kepler 56, e também as características desta estrela, o computador diz-nos o seguinte: é impossível haver apenas 2 planetas neste sistema. Terá que haver um terceiro elemento, que ainda por cima terá que ser muito mais maciço para tentarmos compreender minimamente este sistema planetário. E, portanto, é um outro desafio que nos é dito pelo computador e pelas análises computadorizadas, que vamos à procura, então, deste terceiro elemento mais maciço para ver se conseguimos, de alguma forma, compreender, mais ou menos, por que razão é que existem estes desalinhamentos entre os equadores das estrelas e as órbitas dos planetas. Vamos. E agora sim, vemos que as estrelas e as galáxias também fascinam a África e falamos deste tal Observatório Astronómico da África Oriental. É uma notícia absolutamente extraordinária. Vamos até a África e vamos até a Etiópia e, em particular, à cadeia montanhosa de Entoto, que se situa aproximadamente a 20 km de Addis Abeba, a capital da Etiópia, e apesar de estar relativamente próximo deste centro urbano, é um sítio extraordinário para se construir, imagine-se, um observatório. É um dos países mais pobres de África, ou pelo menos era até há bem pouco tempo. Estamos a ver algumas imagens da construção deste grande telescópio nas montanhas de Entoto e que foi inaugurado ontem. É um projeto que está orçamentado em 2,5 milhões de euros, foi totalmente financiado por um dos homens mais ricos da Etiópia. E, num país destes, construir um observatório astronómico lança-nos, obviamente, para uma pergunta. Por que razão construir um observatório num país tão pobre? Bom, o diretor do observatório, obviamente, já tinha uma resposta preparada. E é uma resposta, talvez poética também, mas também eficaz. O que ele diz é que é verdade que nós somos um país pobre, mas para nós sair da pobreza implica apostar na ciência e na tecnologia. E isso traz benefícios colaterais. Pois é bem verdade. Imagina tu que nestes 4 hectares que correspondem ao Observatório do Entoto, as populações à volta, que nem sequer tinham rede elétrica, nem sequer tinham água potável direta, devido à construção deste observatório, beneficiaram imediatamente desse tipo de coisas que para nós é absolutamente garantido no nosso mundo. E, curiosamente, isto é uma maneira diferente também de entender a ciência e tecnologia. À volta deste observatório foram construídas uma série de hortas, foram plantados produtos agrícolas, árvores de fruto, e que técnicos do Instituto de Agricultura da Etiópia vão utilizar as técnicas mais avançadas para plantar ali, para depois oferecer esses produtos agrícolas às populações mais próximas e, sobretudo, ensinar essas técnicas aos agricultores daquela zona. É uma maneira diferente de entender o que se pode fazer em ciência e tecnologia, mesmo em países mais pobres. Estamos a falar precisamente de Etiópia. É uma notícia, penso eu, poética e que dá algum conforto para o futuro. Terminamos com a mais antiga galáxia encontrada até hoje. É uma das outras notícias, é a nossa imagem da semana. O que nós estamos a ver é a imagem retirada praticamente diretamente do telescópio, que nos mostra aquele pontinho vermelho que é aquela que é identificada como a mais distante e a mais antiga galáxia até hoje registada. O universo tinha apenas 700 milhões de anos quando se formou, quando apareceu esta galáxia. Isto é uma projeção artística, mais ou menos, da galáxia, porque, obviamente, quanto mais distante está, parece um bocadinho mais vermelho, devido ao afastamento. E o que é curioso nesta notícia é que os astrónomos não andam à procura de recordes. 700 milhões de anos no universo corresponde a cerca de 5% da idade do universo, comparado com a idade que tem presentemente. Ora, e nós não nos deliciamos com as nossas fotos quando tínhamos 5 anos de idade? Pois, é mais ou menos a mesma coisa. Não apenas pela questão estética, mas sobretudo para tentarmos compreender como era o universo muito, muito primordial. Portanto, olhar para trás, encontrar as distâncias mais distantes, mais antigas, é também tentar compreender quais foram os primeiros passos, precisamente, do nosso universo bebé. Portanto, esta galáxia corresponde a um bocadinho do universo quando tinha 5 anos de idade, se o universo tivesse 100 anos neste momento. Miguel,
Muito obrigada e até ao Obrigado, próximo Cristina. fim de semana.